E aí existem algumas formas da gente documentar isso, existem algumas formas da gente de fato fazer essa documentação para que quando o método for usado por outra pessoa em outro local, a pessoa saiba do que se trata, né? Então, quando a gente fala de documentação, né, eu poderia aqui nessa classe dicas, por exemplo, criar um método, né? Poderia criar um método aqui, ó, public boolean, tipo, valida CPF, e aí colocar aqui um CPF, né? Beleza. Esse método aqui, basicamente, se a pessoa tem noção de programação, então basicamente pelo próprio nome do método, o nome do atributo aqui e o tipo do retorno, você já tem uma noção, né, do que esse método faz. Mas aí tem um detalhe que é bem legal, que se você no NetBeans, você, por exemplo, vem aqui na linha em cima do método e coloca ali barra, asterisco, asterisco e dá um Enter, ele já vai criar para você aqui um comentário Javadoc já com as anotações do que precisa ser explicado. Então, basicamente, se eu tivesse mais parâmetros aqui, o Javadoc criaria, por exemplo, ó, public boolean, aqui, ó, sei lá, calcula frete, coloca aqui uma string CEP1, CEP2, vamos supor que sejam os nomes e vai retornar um double, né, não que é o frete, beleza. Então, nesse exemplo aqui, eu basicamente teria um método calcula frete que tem 2 CEPs, né? Se eu usasse exatamente, se o programador que escreveu esse método usasse exatamente esses nomes aqui, eu poderia ficar em dúvida qual é o CEP, né, que de fato é o de origem e qual que é o de destino. Né? Eu não nomearia assim a variável, mas tem alguns momentos também que se você pegar um projeto compilado e tal, nem sempre você vai ter acesso ao nome original que o programador usou. Então, o que acontece? Se você vem aqui e aperta, digita barra, asterisco, asterisco e dá um Enter, ele cria essa estrutura do Javadoc aqui, tá? Eu poderia aqui na primeira linha escrever, colocar assim, ó, método utilizado para calcular o frete dos produtos, por exemplo, né? E aí no CEP1, eu poderia colocar aqui, ó, CEP de origem do frete, e aqui, ó, CEP de destino do frete. E de return, eu poderia colocar assim, ó, retorna, o valor do frete em reais, e se não ou nulo, se não possuir rota de entrega. Tá, beleza. Então eu coloquei esse Javadoc aqui em cima dessa classe, né? Eu anotei aqui com essas explicações. E aí o que acontece? Eu posso vir aqui no meu projeto, e isso eu poderia fazer até em outro projeto que usa esse projeto aqui. Eu vou criar lá, por exemplo, uma classe chamada carrinho de compra, né? E nessa classe carrinho de compra aqui, eu quero usar esse método da classe dicas. Então, eu vou criar aqui então uma versão da dicas aqui, o objeto, e aí eu quero usar, né? E aí eu vou vir aqui em calcula frete, né? E basicamente eu não sei porque o meu NetBeans aqui tá meio, peraí. Ó, quando eu venho aqui no meu NetBeans, ele mostra tanto a descrição aqui, que eu escrevi lá, o método utilizado para calcular o frete dos produtos, como ele lista para mim tanto os parâmetros, né, com o nome do parâmetro e a explicação, como o retorno. O que acontece? Retorna o valor do frete em reais ou nulo se não possuir rota de entrega. Então, a pessoa que for usar esse frete, ela tem esse método, né, de calcular frete, ela tem acesso a esse Javadoc aqui, tá? E isso é feito então dessa forma aqui, tá bom? E isso a gente pode utilizar, facilitando assim não só a vida de outros programadores, como de nós mesmos, porque nós muitas vezes escrevemos um código e depois a gente precisa voltar para trás e retomar aquilo lá, ou reutilizar, e a gente muitas vezes não lembra.
isso já aconteceu comigo, inclusive. Como que eu de fato pude entender como se, vamos dizer assim, eu precisava de um projeto, de uma função, de um método, precisava usar coisas que eu tinha escrito, já aconteceu comigo. E basicamente eu não lembrava como que era, eu precisei entrar lá e ver o método, como ele estava implementado e tal. Então às vezes esse Java Docs aí acaba sendo útil para isso, tá bom?